Boa noite a todos, a todas. Inicialmente é um grande prazer, mais do que isso, uma satisfação de nós estarmos aqui nesta casa que é, sem dúvida nenhuma, um referencial aqui na região, em Santos. Nós estivemos já em outras oportunidades, não para falarmos, mas para fazermos eventos da Semana Espírita. Tivemos na inauguração também, temos amigos aqui, pessoas muito queridas, e isso tudo nos deixa muito à vontade. Nós vamos procurar hoje abordar um tema que considero fundamental, que é a força que cada um individualmente de nós temos, mas que somados num grande grupo, no coletivo, nos tornamos ainda mais fortes. É a força da união. Nós vivemos em sociedade não por acaso, porque a sociedade nos convoca permanentemente à aproximação. Nós sempre temos que interagir com alguém, individualmente ou com um grupo de pessoas. Nós precisamos nos valer dos serviços dos profissionais, do comércio em geral. Nós vivemos em família, vivemos em sociedade, vivemos em grupo, profissionalmente, no nosso trabalho, e isso tudo é um grande convite à união. Mas nós não temos um proveito ou uma visão muito favorável dessa condição que o convívio social nos oferece. A capacidade que a união verdadeiramente, de acordo com o seu propósito fundamental, nos oferece para nos tornar seres individualmente e depois coletivamente mais fortes. Nós vamos verificar, examinar que desde os primórdios das nossas civilizações, nós tivemos inúmeros conflitos. Nós vamos rebuscar lá no Egito Antigo um momento crítico da nossa história, apenas um momento crítico da nossa história, quando os egípcios subjugaram os hebreus por 400 anos. Então os hebreus se mantiveram escravizados sob o jugo dos egípcios durante 4 séculos, 400 anos. E o que ocorreu com isso? Sempre quando há um confronto, todos nós sabemos, sempre quando há um conflito, há também uma ruptura e uma consequente estagnação no progresso, nesse processo de evolução a que todos nós estamos submetidos, independentemente da nossa vontade, porque é uma lei natural, é uma lei da natureza. Então ficamos naquele momento ali, naquele período, naquela parte geográfica do planeta Terra, estagnados por 400 anos naquela localidade por conta desse conflito. Aí avançamos um pouco mais na história da humanidade, chegamos em outra civilização, a civilização dos persas, que dominou praticamente o mundo conhecido no seu tempo, à base da força, da subjugação, da dominação arbitrária, e novamente se visualizou uma estagnação, uma ruptura do processo natural evolutivo. E assim sucessivamente, o Império Romano, por exemplo, foi totalmente edificado através das mãos dos escravos, também igualmente subjugados. E é claro que isso gera revoltas, gera ódios, sentimentos extremamente nocivos, gera conflitos irreparáveis numa mesma encarnação.
reclamando múltiplas vindas futuras aqui no plano para refazer, recompor os equívocos perpetrados anteriormente por uma ausência completa de visão e de objetivo de vida. Então, tivemos aí apenas nesses 3 exemplos, em períodos mais remotos, grandes conflitos que geraram também perturbações, rupturas entre povos, entre pessoas, estagnação no processo nosso de caminhada em torno e no objetivo da luz verdadeira. Mas nós temos também, nos dias atuais, vários conflitos localizados. São os conflitos sociais, não são mais aqueles conflitos das civilizações. Não são mais as guerras declaradas, são os conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia, na sociedade que vivemos. Os conflitos do nosso trabalho, os conflitos no nosso grupo social. Esses conflitos, muitas vezes, que são vividos intimamente por nós e por todos e que não são declarados. Muitos os são declarados de forma muito ostensiva, como, por exemplo, os conflitos políticos que vivenciamos, essa grande polarização que, infelizmente, só desune as pessoas, este povo extraordinário que somos nós, os brasileiros, e tantos outros que também têm lá em seus países essas questões ideológicas de confronto. Como seria extraordinário se todos nós pudéssemos nos dar as mãos numa verdadeira força coletiva para resolver os problemas que são naturais daquelas pessoas que vivem no planeta Terra, porque afinal de contas nós habitamos ainda um planeta de provas e expiações e, portanto, somos compatíveis com esse planeta de provas e expiações. Não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque estamos e somos vinculados a este planeta que ainda está dando os seus primeiros passos nessa grande senda de evolução. E nós não podemos mesmo reclamar, porque somos nós que damos o ritmo para a evolução do planeta. Não é o planeta que faz os homens e as mulheres melhores. São os homens e as mulheres que fazem o planeta melhor. Ele vai se modificando, inclusive, sob o ponto de vista geológico, a fim de agasalhar em seu seio aqueles espíritos que estão em processo evolutivo e, na medida que melhoram, o ambiente de convivência também melhora, porque quem constrói a aura de um planeta são aqueles seres pensantes que o habitam, aqueles seres que estão dotados de capacidade de raciocinar, capacidade de sentir, dotados de sentimentos e de controlar, sobretudo, os seus sentimentos menos adequados e estimular aqueles mais desejados. Então nós vivemos nesta grande polarização de sentimentos, de emoções, de realidades. Mas esses conflitos sociais, eles têm lá, sim, também, nesse processo de evolução, a sua utilidade. Porque, afinal de contas, sempre quando nós praticamos algo que não é adequado, nós sentimos lá no nosso inconsciente
uma chama nos convidando à reparação através do arrependimento. E vamos, dessa forma, exercitando esses nossos próprios sentimentos, as nossas emoções, de forma que, através da vivência e da experiência, sobretudo, nós aprendemos. Porque nós somos hoje o resultado das nossas experiências de ontem. Nós hoje somos resultado das nossas vidas anteriores, das nossas outras e pretéritas injunções carnais. Nós somos o resultado de todo esse emaranhado. Nós somos o resultado de erros, de acertos, o resultado de um amor profundo por alguém, o resultado de um sentimento mais pernicioso por outro alguém, e assim nós vamos nos lapidando, nós vamos polindo esses nossos sentimentos, porque também tudo aquilo que não é recomendável, mas que nós nos equivocamos, todos nós nos equivocamos, nós sofremos com isso. É o resultado de um erro. E, evidentemente, todos sabemos que a dor educa, que o sofrimento educa, corrige. E nós vamos tomando aos poucos consciência dessa realidade, dessa situação. Nós temos também os conflitos familiares. Os conflitos familiares que causam ruptura, que causam estagnação também da mesma forma, que são um instrumento de desunião no contraponto da união que é desejado por todos. Vejam que curioso. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade, no nosso seio familiar, de ofender as pessoas que nós mais amamos. Porque quando nós estamos na sociedade, nós temos atitudes mais polidas, nós nos tornamos mais comedidos com relação aos nossos atos, às nossas palavras, aos nossos comentários. Mas quando nós estamos vivendo o dia a dia do nosso lar, com a nossa companheira, a companheira com o companheiro, com os nossos filhos e filhas, nós nos sentimos no equivocado direito de nos tornar mais ásperos e passamos a agredir aqueles que nós mais amamos, de fato amamos, mas os agredimos e que, por via de consequência, temos a obrigação de proteger. Então é um grande paradoxo. Se nós formos pensar de uma forma justa, no momento em que nós nos recolhemos na intimidade do nosso travesseiro, nós vamos chegar a essa conclusão, que é um grande paradoxo. Por quê? Porque ainda não escolhemos ou não demos o primeiro passo para corrigir estas más inclinações que nos desestruturam, que nos causam conflitos familiares, muitas vezes irreparáveis, porque algumas ofensas repetidas, sobretudo repetidas, desgastam o bem-querer, desgastam o relacionamento, desgastam até o respeito, porque em determinado ponto, aquele integrante familiar que se sente ofendido, ele passa a perder o respeito pelo ofensor. Isso é uma reação natural, é uma reação até de defesa natural de todos nós. É um instinto de preservação da nossa integridade moral, do nosso equilíbrio emocional também. E nós vamos vivendo
com tudo isso, mas precisamos nos deparar e analisar esses fatores. E a Casa Espírita nos dá esta oportunidade, através dos estudos que são ministrados, praticados em grupo nas casas espíritas, à luz da doutrina, das obras da codificação, através das exposições em que as pessoas que aqui vêm se propõem a ler, a estudar um pouco para transmitir algo de substancioso, que tenha um pouco de conteúdo em torno da fraternidade, em torno do amor, porque essa é a grande mensagem. Nós não compreendemos ainda muito bem o amor, estamos tateando ainda esta palavra, nós misturamos amor com paixão, misturamos amor com possessão, com uma série de coisas, mas na realidade amor é uma grande libertação, e liberta acima de tudo nós próprios, quem ama, e amar é muito simples. Como disse o Mestre Jesus, se encontra consignado na própria codificação. É não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem, e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. É só isso. Nós não precisamos ter um sentimento palpitante por aquela pessoa. É o equilíbrio que o amor nos proporciona, é algo extraordinário. E a família é um grande laboratório, porque a família é o laboratório do amor universal. É exatamente no seio familiar, ali, naquela relação, naqueles conflitos que existem, mas nas reconciliações que se sucedem a esses conflitos, na capacidade que nós temos de perdoar, na oportunidade que a família nos concede a perdoar quando somos ofendidos e quando ofendemos e também recebemos o perdão. Essa interação é um grande laboratório para que nós exercitemos o amor através da convivência, através do perdão, através da proteção, através da solidariedade. Ali na família é onde se inaugura a grande célula da sociedade universal. Por isso é um laboratório, é o laboratório do amor universal. Porque aquele que não for capaz de amar a sua mãe verdadeiramente, desinteressadamente, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, é muito mais difícil amar alguém verdadeiramente no sentido profundo do amor a que mencionamos agora há pouco, alguém que está fora do seio familiar, um amigo, um conhecido, e o amor é universal. O objetivo desse sentimento é de universalidade, dele se espalhar sem fronteiras, sem limite, ilimitadamente. E a família nos enseja essa possibilidade. Muitas vezes nós reprimimos os nossos filhos porque estamos, de alguma forma, extravasando as nossas grandes frustrações de vida neles, desejando que eles façam ou que eles sejam aquilo que nós gostaríamos de ter sido ou de ter feito, mas por algum motivo não o fizemos. Então nós transferimos aos nossos filhos essas nossas frustrações, e através do autoritarismo nós geramos uma insatisfação muito grande, um desequilíbrio que contagia todos os membros familiares, porque mesmo aqueles que se silenciam estão envolvidos naquele ambiente. E nós, a exemplo de formarmos esta grande aura do planeta Terra, somos nós que constituímos também a mesma aura fluídica do nosso lar. Se nós tivermos comportamentos e pensamentos viciosos, evidentemente
o nosso lar será dotado de uma energia eletromagnética compatível com essas vibrações por nós emanadas, pelos nossos sentimentos e pensamentos. Não poderia ser diferente. Isso é algo que está inserido nas próprias leis da natureza. Aliás, a doutrina espírita se assenta nas leis da natureza. Por isso que esta doutrina é imutável. Ela pode progredir, mas as suas bases estão aí colocadas. E essas bases estão sedimentadas nas leis da natureza. Então nós vamos verificando que todos esses fatores a que nós nos referimos, seja no aspecto coletivo, lá das civilizações, da sociedade, como no individual, dentro dos nossos lares, vai gerando uma desunião, uma desagregação. É como se o nosso corpo fosse acometido por uma moléstia grave, um tumor, que vai desagregar as nossas células. Elas vão entrar num ritmo descompassado pelo equilíbrio que aqui o pensamento que emana de nós espíritos que somos e que é processado pelo nosso cérebro, mas a origem do pensamento é nossa, do espírito, vai desagregar um pensamento vicioso, gera uma desagregação numa determinada região das nossas células e pode até provocar uma enfermidade mais grave. Isso a própria ciência já anuncia. A física quântica nos dá conta da capacidade do pensamento. Aliás, André Luiz já diz em algumas obras dele que mecanismos da mediunidade é uma delas, que pensamento é matéria. Para nós é intangível, é invisível, evidentemente, mas é quando pensamos, emitimos ondas eletromagnéticas que se espalham indefinidamente, e isso é matéria. Tudo que existe é matéria. Tudo que existe é matéria, embora não consigamos ver nem apalpar. Então, vamos verificar também que nós vivemos hoje um mundo de competições. Nós competimos no nosso trabalho, nós competimos também no grupo social, sempre procurando ser melhor do que alguém que esteja ao nosso derredor, procurando ser superior, até mesmo no seio familiar. Muitas vezes opiniões que nos são colocadas pelos nossos filhos, que são bem mais jovens, eu já passei por essa experiência várias vezes, são a princípio rechaçadas porque nós já estamos com a pré-concepção de que pela nossa experiência nós sabemos tudo. Mas nos esquecemos que o espírito é milenar e que o espírito daquele jovem pode ser muito mais antigo do que daquele ancião que é o seu avô, o seu bisavô, e portanto ele sabe mais e traz consigo, latente no seu inconsciente, tudo aquilo que ele amealhou em conhecimento de vidas pretéritas. E no momento oportuno ou adequado, isso vem à sua consciência. Daí, nós verificamos vários virtuosos na música, na literatura, que não têm apenas 2 exemplos básicos, não têm a formação suficiente, necessária ou primária para desempenhar aquela arte e, no entanto, o fazem de forma, aos nossos olhos, quase espontânea, porque são conquistas adquiridas em vidas pretéritas, em vidas anteriores. Nós não perdemos
algo que ninguém tira de nós é o saber. Alguém pode tirar todo o nosso patrimônio. A justiça, através de uma sentença procedente, condenatória, pode retirar todos os nossos bens. Nós podemos perder a nossa família toda, mas o nosso saber, aquilo que adquirimos de conhecimento, nos acompanha por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Assim como também os nossos sentimentos nos acompanham por toda a eternidade. Aqueles sentimentos de raiva, de ódio, eles podem ser transmutados para o amor. Esse é a grande oportunidade, a grande proposta, é o grande trabalho a ser realizado. Mas o que sabemos, sabemos, nos acompanha. E nós vivemos uma sociedade, de fato, de competições. E muitas vezes aqueles mais invigilantes, quando veem alguém se destacando num determinado grupo e gostariam de ter aquele alcance, por exemplo, intelectual, moral, que aquela pessoa tem, procuram desqualificá-la, porque já que não conseguem subir ao nível dela, procuram trazê-la um pouco mais abaixo para equipará-las ao seu próprio nível, através da desqualificação. Então são coisas que nós vamos observando, que vão gerando rupturas na sociedade, lacunas no nosso meio. Pontualmente, sim, casos isolados não são tão isolados assim, nós bem sabemos, porque mesmo aqueles que não demonstram isso, em alguma oportunidade sentem, como é natural. E se não for um sentimento dessa ordem, será um sentimento de outra ordem que também virá com a mesma carga negativa que esse. O importante é nós combatermos as nossas más inclinações e as nossas más tendências, que todos nós sabemos quais são. Todos nós sabemos. É que nós não gostamos muito de mexer com elas porque elas nos incomodam. Quando nós pretendemos ou passamos ou nos dispomos a um enfrentamento de nós com nós mesmos, isso nos incomoda. E é interessante que eu vejo que isso acontece com uma relativa regularidade nas casas espíritas, porque as pessoas acorrem à casa espírita, começam a ouvir algumas palestras, começam a estudar um pouco, e não estão maduras ainda e acabam se afastando, porque é mais fácil se afastar do que se reformar. E isso é natural, é em tudo na vida, não é só na casa espírita, é em outro templo religioso, no catolicismo, em qualquer outro ambiente em que se cultue a fraternidade, o amor, e que se tenha uma vontade determinada de transmitir algo de bom e de salutar, uma mensagem edificante às pessoas. Porque nós não precisamos ser espíritas católicos, umbandistas, evangélicos, budistas, hinduístas, para sermos fraternos, para sermos bons. O Divaldo Franco tem uma máxima que eu acho extraordinária, a autoria dele é evidente. Ele diz o seguinte: mais vale um ateu honrado, justo e honrado, do que um religioso hipócrita. E é uma grande realidade, porque nós somos julgados pelo que nós somos, não pelo que nós aparentamos ser, e muito menos pelo que nós gostaríamos de ser, mas que na realidade não somos. Nós somos julgados
de uma forma limpa quando nos apresentamos lá, quando nos confrontamos após o nosso desencarne com a nossa verdade de vida. Porque ali é o confronto com a nossa verdade. O problema não é desencarnar. Desencarnar é uma fatalidade biológica, natural, a que todos nós vamos atravessar por conta dessa lei natural. Nós não devemos jamais temer a morte. O que nós precisamos nos preocupar é o confronto com a nossa verdade de vida quando nos apresentarmos na nossa ali após o desencarne. Quando for perguntado a nós por um espírito superior, o que fizeste da tua existência última, do presente extraordinário da sua última encarnação, porque não há nada mais extraordinário do que nós estarmos na Terra, nessa escola que nos concede a oportunidade da retificação. E nós vamos pegar então todos esses conflitos, os conflitos de massa, desde das civilizações mais remotas até hoje, essa guerra que vivenciamos aí de forma indireta, os conflitos também sociais, os conflitos familiares. Vamos pegar essa competição que nós vivenciamos. Os nossos filhos hoje, as crianças, não brincam mais, elas competem virtualmente, competem ou não, virtualmente ou não. É uma cultura que precisa ser analisada, pelo menos, por todos nós. E pegamos todo esse emaranhado de conflitos que geram as rupturas, que produzem a estagnação, e vamos nos deparar com o quê? Com o nosso conflito íntimo. Porque todos os conflitos emocionais, psíquicos que temos, e hoje se vê num número, infelizmente, exagerado, conflitos íntimos de toda a ordem, desandando para depressões, para o pânico, chegando até os estertores do suicídio, os índices mais elevados atualmente, infelizmente. Tudo isto é resultado desses conflitos históricos que nós trazemos do exterior para o nosso interior. São os nossos conflitos íntimos, resultado de todos os conflitos exteriores. E aí nos arrependemos, porque o arrependimento é libertador. A culpa é libertadora. Melhor ainda, a culpa é libertadora, porque quando nós nos sentimos culpados, já é um sinalizador de que nós já conseguimos visualizar o equívoco. Porque o criminoso contumaz, aquele recorrente que pratica delitos reiteradamente, ele jamais se sente culpado. Ele comete um crime, comete o segundo, o terceiro, vai no bar beber cerveja e se vangloria do crime consumado, sucedido, com resultado proveitoso para ele. Ele não se arrepende, ainda é um espírito primário. Talvez nós estivemos, com certeza, já passamos por essa fase e estamos aqui agora procurando aprender, já caminhamos, mas nós precisamos dar a mão para os que vêm na nossa retaguarda para repetir aquilo que fizeram conosco, também nos dando a mão. E ainda muitos nos dão a mão porque nós precisamos continuar avançando. Estamos na retaguarda de muitos espíritos mais elevados do que nós. Por isso a solidariedade em todos os aspectos. Mas nós já sabemos que quando nós nos sentimos culpados, já é algo valioso, já é o nosso íntimo nos cobrando do equívoco, do erro que precisa ser reparado.
Mas a culpa, ela nos escraviza. E aí nós passamos para a segunda fase, que é o arrependimento. Nós nos arrependemos daquele equívoco. Nos sentimos culpados numa primeira fase, na segunda fase nos arrependemos profundamente. Melhor ainda, já demos mais um passo. Mas ambas fases, a primeira e a segunda, são passivas. Estão apenas se operando a nível de nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Para nós nos libertarmos da culpa verdadeiramente, nós temos que dar um salto para a terceira e a última fase, que é a fase da reparação. Aí não mais nos mantendo na inércia, não mais no aspecto subjetivo apenas, como a primeira e a segunda fase, mas partindo para algo em concreto, a reparação. Fazer algo para reparar aquele equívoco, para nos libertarmos daquela culpa e de tantas outras, através, por exemplo, da prática do amor. O que é o amor? A solidariedade. Os senhores todos vão receber um passe magnético aqui, no final dessa reunião, dessa fala. As reuniões públicas clássicas das casas espíritas são todas assim. As pessoas que estão aqui, que se prepararam desde de manhã, porque nós evitamos os alimentos mais pesados, bebida então nem se fala, aqueles que fumam procuram ser comedidos nesse hábito, nesse dia, estamos nos preparando. Estudaram para estar aqui ministrando o passe. No momento do passe se envolvem numa emoção muito grande, porque isso é algo extremamente compensador. Você se sente muito feliz. Aliás, a verdadeira felicidade é em se dar e não em receber. É um ato de fraternidade, é um ato de amor. Talvez olhar nos olhos de alguém que pede uma moeda sem lançar a mão desta moeda, mas apenas de uma forma respeitosa dizer não, hoje eu não tenho, vá em paz, meu irmão, boa sorte, é um ato de amor, é um ato de fraternidade. Existe a fraternidade material, existe a fraternidade imaterial, que é feita através do pensamento, através da prece. A prece é um instrumento, é um veículo, é uma representação suprema do amor, da fraternidade, da solidariedade. Isso está ao alcance de todos nós indistintamente. E não custa nada sob o ponto de vista material, e nos felicita, nos deixa felizes, porque nós procuramos a felicidade externamente, quando na realidade ela vive em nós, ela está no nosso íntimo. Nós é que não a buscamos, e quanto mais nós procuramos a felicidade externamente, fora de nós, mais ela foge de nós, porque nós estamos nos distanciando de nós mesmos. Então vejam, só para arrematar, aquele Império Romano extraordinário, que foi o maior império construído pelo homem, repito, nas mãos dos escravos dominados arbitrariamente, este império não existe mais. O cristianismo primitivo, logo quando Jesus deixa a sua mensagem, cumpre a sua tarefa e parte, não somava mais do que 1000 pessoas dispostas a sustentar a mensagem de Jesus. A maior parte dessas pessoas, mulheres, que estimulavam os seus companheiros. É a condição feminina, muito mais sensível. 1000 pessoas foram suficientes para trazer a mensagem do cristianismo até hoje,
aqui entre nós a maior mensagem, a maior religião que envolve o profeta Jesus do mundo. Cerca de 3 bilhões de pessoas no planeta Terra são cristãos, a partir de 1000 pessoas. Mas o Império Romano ruiu, pedra sobre pedra, porque o Império Romano foi construído à base da força, à base da dominação, gerando rupturas, gerando desunião entre as pessoas. E o cristianismo foi construído sob os alicerces do amor, da fraternidade, que só une, só abraça. Então vejam, essa é a mensagem. Aonde quer que nós estejamos, em quaisquer condições, em qualquer seara que nós possamos estar ou participar, seja esportiva, política, social, profissional, nós temos o dever de transmitir a mensagem da união, porque a grande força está na soma dos ideais, na unificação dos propósitos, no objetivo comum, mas não apenas de forma exterior. Que isto reflita, sim, os nossos mais reais sentimentos. Isso é fundamental. Não é fazer parecer, é ser, que é muito mais forte do que parecer ser. Se não conseguimos, por enquanto, ser de verdade, vamos trabalhar para que isso se opere no nosso íntimo, porque essa é a grande tarefa. Esse é o grande desafio de cada um de nós, passo após passo, um dia após outro dia, melhor um pouco a cada dia. Não vamos concluir a tarefa na presente encarnação, óbvio, nem na posterior, nem na seguinte, porque a evolução não dá saltos, ela é lenta. O próprio universo nos demonstra isso. Para chegar ao ponto que chegou, mais especificamente, pontualmente, o nosso planeta, ele passou por um longo processo de evolução geológica. E nós, como integramos esse todo, não estamos divorciados desse todo, nós somos o reflexo do todo e o todo é reflexo de nós. Eu agradeço a atenção de vocês, acredito ter terminado bem em cima da hora, um pouquinho exagerado. Uma boa noite a todos e recebam o meu fraternal abraço com um sentimento de muita união, paz e amor.